estamos começando o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. Este é o 20º programa e queremos agradecer aí a todos vocês que, em nível nacional, mandaram suas mensagens, parabenizaram, curtiram e aproveitaram os debates e as análises que foram feitas aí ao longo de todo esse ano. E hoje, para fechar, essa nossa jornada, vamos discutir a questão brasileira, obviamente depois aí dessa segunda votação da PEC 55, chamada de PEC da Morte. E por quê? Porque congela os gastos públicos por 20 anos e congela apenas os gastos públicos, mas não congela, por exemplo, o pagamento da dívida. Então nós vamos falar um pouco sobre essa situação, vamos falar sobre a lógica do rentismo que vigora aqui no nosso país e também sobre a dívida, obviamente. E vamos contar com a presença de 3 economistas aqui do Instituto de Estudos Latino-Americanos, o Daniel Correia, professor Nildo Orix, e o economista do DIEESE, Maurício Molinari. Começamos então essa nossa discussão de hoje com o professor Nildo Orix. Bem, Elaine, de fato o desenvolvimento capitalista brasileiro sempre teve, como todo desenvolvimento capitalista, uma expressão rentística, chamemos assim, da natureza do sistema capitalista. Na periferia, não obstante essa caracterização geral, ela vem assumindo feições cada vez mais evidentes. E aquilo que foi um orgulho burguês certamente desmedido aqui no Brasil, a ideia que foi defendida por liberais de direita e de esquerda, que aqui existia uma burguesia industrial, potente, forte, um desenvolvimento capitalista relativo, quando comparado com os demais países latino-americanos, que dava um certo orgulho burguês aqui, ele tem se dissipado, na medida em que a participação da indústria no produto, sobretudo depois do Plano Real, para dar um indicador contábil superficial, mas que dá a medida para os nossos telespectadores, é inferior a 10%, e eu digo sempre com tendência de queda. Quer dizer, a presença das multinacionais no desenvolvimento capitalista brasileiro é avassalador, na esfera da produção e na esfera do comércio. E, além disso, uma fonte inesgotável de riqueza, de acumulação de riqueza e de poder político tem sido esse mega endividamento estatal, externo, medido em dólares, que segue crescendo, com endividamento privado das empresas garantido pelo Estado, que é uma rapinagem da canalha que ocupa o Estado brasileiro durante todos esses anos, e também pelo mega endividamento público interno, que é, em última instância, de maneira clara, divulgada pelos políticos vulgares, pelos políticos burgueses, pelos meios de comunicação, a razão última da PEC 55, que é o congelamento, o estancamento dos gastos primários e curso livre para o pagamento da dívida, que seguirá crescendo. Eles mesmos estão dizendo que vai continuar crescendo até que um dia caia. Que é a mentira deslavada dos economistas, que, apoiados dos jornalistas, do poder dos meios de comunicação, produzem essa ideologia destinada a empobrecer o nosso povo, a diminuir a soberania e obviamente, adiar indefinidamente qualquer ideia sobre desenvolvimentismo. Então é o fenômeno mais importante da vida política brasileira e da vida econômica brasileira, essa alteração qualitativa do desenvolvimento capitalista brasileiro. Maurício, e tu poderia explicar para o nosso público aí o que efetivamente vem a ser o rentismo? Bom, o rentismo seria, dentro do pensamento burguês, o rentismo seria aquilo que se contrapõe à própria acumulação de capital, ao desenvolvimento das forças produtivas, aquele valor, aquela parte da mais-valia que é reinvestida no próprio processo de acumulação de capital, a mais-valia criada, é absorvida em novos meios de produção, em novo volume de força de trabalho, e o rentismo seria aquela parcela que vai para os setores improdutivos da sociedade, que no caso do Brasil, a dívida pública, juros, amortizações e refinanciamentos da dívida pública se destinam para 10 mil famílias. Seriam essas 10 mil famílias que têm um padrão de vida espetacular, completamente diferente de qualquer imaginação que nós, réis mortais, possamos ter do que é o padrão de vida de um rentista. Então são 10 mil famílias que
que é um sistema da dívida que remunera não apenas essas 10 mil famílias, mas todo o setor produtivo brasileiro também, que tem grande parte da sua taxa de lucratividade ancorada no sistema da dívida pública. Então é um sistema, do ponto de vista da teoria burguesa, que se contrapõe à acumulação de capital. Então, por se contrapor... De certa forma, né, Maurício, uma anomalia, né? Supostamente, né, dentro daquilo que se convencionou, dentro do centro vulgar, do pensamento vulgar, ou até mesmo dentro da economia política pré a crítica marxista, é uma trava para o desenvolvimento capitalista. E até mesmo até vários setores da esquerda trabalham com essa hipótese de que lamentavelmente, que é uma trava para o desenvolvimento capitalista brasileiro, e que, se combatermos o rentismo, iremos criar um capitalismo nacional vigoroso, com possibilidade de tirar os brasileiros da pobreza, criar um setor industrial com capacidade de se contrapor à indústria dos países desenvolvidos do centro. Então tem essa análise sobre o rentismo. O que é importante entender do rentismo brasileiro é que o rentismo brasileiro ele é completamente integrado no jogo do desenvolvimento capitalista brasileiro e internacional. O rentismo atual, a atual faceta do rentismo financeirizado, não é nada mais, nada menos que a mutação do rentismo latifundiário pré-1964, que vigorou desde 1500 no Brasil. É a mesma natureza. É a mesma natureza. É a natureza que vem de um país que não faz a sua revolução, que não rompe com os setores atrasados, os setores arcaicos, enfim, um país que não rompe com esses setores e que os incorpora dinamicamente a partir da ditadura militar. A ditadura militar faz o serviço que estava... Havia uma disputa na sociedade brasileira desde 1930 com Getúlio Vargas até 1964, entre a natureza do Estado brasileiro e do desenvolvimento capitalista brasileiro. Um desenvolvimento capitalista autônomo, nacional desenvolvimentista, um Estado que foi criado por Getúlio Vargas com algumas instituições nacionais desenvolvimentistas, e a luta contra o imperialismo. 64 foi claramente a opção da burguesia brasileira, da elite, da classe dominante brasileira, pelo imperialismo. E a ditadura cria diversos instrumentos para colocar o Brasil prostrado diante do imperialismo. Não podemos esquecer que foi a ditadura que fez a reforma financeira que criou o rentismo brasileiro. A concentração do sistema financeiro foi da ditadura. Então, o rentismo é, a meu ver, a mutação dessa natureza da sociedade brasileira que não faz a sua revolução, que não rompe com os setores arcaicos que vivem meramente da propriedade, que antigamente era propriedade da terra, agora é propriedade do capital e dinheiro, que lhes permite um padrão de vida excepcional que constrange a qualquer possibilidade de desenvolvimento das forças produtivas no Brasil. Daniel? Bom, em adesão aos dois comentários iniciais, a gente precisa também colocar que essa visão, um tanto quanto dominante, de uma economia vulgar, onde o rentismo seria um entrave ao desenvolvimento capitalista no Brasil, ela não encontra também paralelo nas economias mais desenvolvidas do mundo. Se nós observarmos as economias avançadas, todas elas têm largamente a sua forma de acumulação e desenvolvimento assentada sobre o tema do endividamento público. O que nos faz pensar o seguinte: não existe nada mais absurdo dentro da teoria econômica do que dizer que um Estado não pode gastar mais do que arrecada, que foi um mantra repetido aos quatro ventos nesses últimos tempos na discussão, por exemplo, que envolveu o ajuste fiscal e o novo regime fiscal a partir dessa PEC 55. Então, se nós observarmos, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, vemos que os Estados Unidos devem 100% do seu PIB. E aqui se faz um ajuste pautado sobre a ideia de que estaremos chegando próximo aos 70% do PIB em termos de endividamento. O Japão, por exemplo, deve 240% do seu produto interno bruto. Os países da Europa todos têm um grau de endividamento superior ao grau de endividamento brasileiro. Qual que é o grande tema que nos coloca à parte do desenvolvimento capitalista por uma via de endividamento legítima para o desenvolvimento capitalista dos países, principalmente os mais avançados? O tema principal envolve a taxa de juros. E a taxa de juros faz com que o custo financeiro de se fazer uma rolagem da dívida no Brasil, de possibilitar um endividamento em prol do desenvolvimento capitalista brasileiro, seja, por outra forma, limitado pelas insuficiências, pelas incapacidades, pelas limitações do desenvolvimento capitalista dependente no Brasil.
Então a taxa de juros no Brasil ela vai estar sempre atrelada à taxa de acumulação de capital que existe aqui no Brasil, uma taxa de lucros que precisa responder minimamente, precisa estar, de certa forma, pautada por uma taxa de juros para tornar o capitalismo viável aqui na periferia e dar vida longa ao rentismo. Como foi bem colocado aqui, desde 1500 ele vigora, a partir de 64 ele sofre algumas transmutações e inclusive ele se torna muito mais, a gente poderia dizer, híbrido entre o rentismo latifundiário, o rentismo industrial, que vigorou por algum tempo aqui durante um período nacional desenvolvimentista, mas a partir dos anos 60 fortemente atrelado às multinacionais, e também o rentismo pleno por parte dos banqueiros que reinam aqui no Brasil, sobretudo a partir do Plano Real em 1994. Muito bem, começamos aí já muito bem o nosso programa e vamos daqui a pouquinho para o segundo bloco, então segura aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, hoje discutindo aí a situação da PEC 55, o rentismo e a dívida pública brasileira. A gente tem vivido no Brasil há muito tempo essa discussão sobre a dívida externa, a dívida pública. E agora, particularmente esse ano, tem aparecido nos estados uma discussão muito profunda sobre isso. Estados que se colocam como absolutamente quebrados, como é o caso do Rio Grande do Sul, por exemplo, né, que inclusive está fechando setores públicos. Ou Minas e Rio de Janeiro. Isso, e justamente o argumento não temos condições de bancar esse setor público ou estatal, etc. Eu queria que vocês comentassem um pouco isso que vocês já começaram a falar, né, dessa coisa, se os gastos têm que ser em cima de uma riqueza real, né, ou se os estados efetivamente podem gastar o que tem a partir de riquezas ainda não exploradas. Como é que funciona essa lógica financeira, fiscal, Maurício? O que é importante ressaltar é que esse rentismo ele é funcional em determinada conjuntura e disfuncional em outra. O que a gente está vivendo no Brasil hoje com as crises dos estados, que é uma coisa gigantesca, são 3 estados nesse ano de 2016, 2017 já tem perspectiva de que vá para 5, 6, 7 estados, 8 estados numa crise de caráter extremamente incendiário, porque a gente não sabe para onde vai isso, porque é uma coisa... Porque o rentismo se tornou disfuncional para a economia brasileira, isso está muito claro. No ano de 2016 isso ficou muito evidente como que o rentismo, a manutenção das taxas de juros no Brasil, no patamar em que estão, quando a inflação está em queda, porque o que a gente tem é que a taxa de juros real está crescendo, mesmo num ano que supostamente o Banco Central está mantendo a taxa de juros no patamar em que estava, a taxa de juros está crescendo, porque a inflação está em queda, então aquela diferença entre a inflação e a taxa de juros está aumentando, a taxa de juros real está crescendo. Isso constrange, em primeiro lugar, aquilo que era bônus financeiro para as empresas brasileiras, para os setores que acumulam capital, que criam riqueza, né? Os setores que empregam trabalhadores que criam riqueza, não o setor produtivo, aquilo que comumente se fala na grande mídia. Esses setores que em 2015 tiveram um bônus fabuloso por causa da dívida pública, por quê? Porque tinham títulos, eram proprietários de diversas benesses financeiras. A partir do momento isso se exauriu em 2015, porque a acumulação de capital no Brasil paralisou, o Brasil já está entrando para o 2º ano em recessão, então obviamente quando a recessão aparece, a capacidade de arrecadação do Estado cai, a capacidade de geração de riqueza das empresas cai, e tudo aquilo que sustenta essa fábula do rentismo vai se indo por água abaixo, então estoura a crise. No Brasil, o que ocorre é que mesmo quando estoura a crise, não se baixa a taxa de juros, diferentemente dos países centrais que fizeram as suas revoluções. E por que eles não baixam a taxa de juros? Porque lá fizeram as suas revoluções e combateram aqueles setores, mais agressivos. Aqueles setores mais agressivos, aqueles grupos sociais que mantêm politicamente a taxa de juros alta, porque a taxa de juros é alta no Brasil, porque tem setores sociais que pressionam para mantê-la alta, e tem um tecnicismo criado pela ditadura burguesa, pela ditadura militar burguesa, que criou todo o sistema de graduação e pós-graduação no Brasil, que legitima esse tipo de concepção em torno do desenvolvimento capitalista brasileiro, como se houvesse a necessidade de manter a taxa de juros elevada para combater a inflação, o que é uma fraude, porque a taxa de juros só está elevada no Brasil para manter o privilégio desses setores. O problema para a própria República Brasileira, para
pro próprio capitalismo brasileiro é que em 2016 se tornou insustentável essa manutenção. A gente tem o próprio professor José Martins levantou uma estatística de que cortando 2 pontos percentuais da taxa de juros brasileira seria o suficiente do todo o ajuste que vai ser feito com a PEC 55. Ou seja, para manter toda essa parafernália, esse parasitismo financeiro, parasitismo rentista no Brasil, é preciso arrochar de maneira violentíssima as condições de vida da classe trabalhadora. A questão é, a classe trabalhadora vai aguentar o tamanho do ajuste que é necessário fazer, porque é o fim da própria sociabilidade burguesa em algum sentido. E a chantagem que a mídia comercial faz com a população é justamente isso, quer dizer, se derruba o juro, aí sim é que vem a crise, mas a gente está vendo que o juro segue alto e a crise continua. Daniel? Bom, o tema da taxa de juros e da inflação, ele demonstra um impropério entre teoria e prática muito forte para a realidade brasileira. Por quê? Porque nós vemos que o principal argumento para manter a taxa de juros alta seria um controle da inflação, mas um diagnóstico da inflação de que ela decorreria, nesse caso, de um aquecimento do mercado brasileiro, de que as pessoas estariam mais ávidas por comprar e de que haveria mais demanda. Logo, coloca-se a taxa de juros como um atrativo para que as pessoas não gastem imediatamente o seu dinheiro e façam aplicações e mantenham os preços mais ou menos acomodados. Por que isso é irreal? A gente identifica no Brasil pelo menos 3 naturezas da inflação que não têm absolutamente nada a ver com o aquecimento da demanda. O primeiro deles são os preços administrados pelo próprio governo, que em 2015, num tarifaço, reajustou em pouco menos de 3 meses a gasolina, os combustíveis em geral, os planos de saúde, a energia elétrica, as tarifas de água, de telefonia, todas elas administradas pelo governo, que não tem relação direta com mais ou menos demanda e que tem impacto sobre a inflação por outro lado. Uma segunda natureza da inflação seria vinculada ao regime de produção brasileiro. Por quê? Porque na sua expressão máxima, em termos de consumo imediato, as pessoas sentem mais inflação nos alimentos. Dentro de um modelo agrícola agroexportador, que o Brasil tem ultra concentrador de renda, onde 1% dos detentores de terra possuem mais de metade do território agricultável no Brasil, a produção direta de alimentos de consumo da população no dia a dia fica prejudicada. Então esse sacrifício na produção e o privilégio à produção de grãos para agroexportação faz com que aí sim haja uma escassez de oferta desses produtos e aí sim os seus preços se tornem mais altos. E um terceiro elemento inflacionário do Brasil que a gente teria que se debruçar e verificar, ele está relacionado à ultraconcentração dos mercados no Brasil. Então, as vendas de varejo a gente poderia atribuir a pelo menos 3 grandes grupos que poderiam, da noite para o dia, provocar um surto inflacionário no Brasil da forma que quisessem. Temos hoje uma rede como a do Walmart, ou o grupo Carrefour, ou o grupo Pão de Açúcar. Qualquer um deles no Brasil hoje consegue promover uma alta dos preços indiscriminadamente e a revelia de aquecimento de demanda, de oferta ou de qualquer coisa nesse sentido. Nildorix, a sua análise. Bem, o que nós temos que nos perguntar, a partir das intervenções muito lúcidas do Maurício e do Daniel, é se os banqueiros são intocáveis e se a dívida pública é intocável. Se tem algum direito intocável, algum contrato para ser respeitado. Então, nós podemos observar que existia um contrato feito com todos os trabalhadores no Brasil, que era a Previdência Pública, que agora está sendo suprimida. Não é que está tendo uma reforma, vão suprimir a Previdência Social. Romperam um contrato comigo, sou funcionário público. Acaso o mundo caiu, acaso os contratos não podem ser revisados? A classe dominante está fazendo isso, um desrespeito completo com o contrato, tudo quanto é contrato que tem a ver com direitos sociais dos trabalhadores. Isso coloca para nós assim, acaso o contrato com os banqueiros, totalmente ilegal, a revelia das normas do Banco Central, sem passar pela Comissão de Economia do Congresso, com a conivência de um Congresso corrupto e nefasto como é o nosso, não podem ser tocados. Com o judiciário cúmplice, omisso, conivente com as piores práticas dos honoráveis bandidos que são os banqueiros. Acaso esses interesses são intocáveis na sociedade brasileira? Não são. Do ponto de vista da teoria econômica, nós poderíamos pegar aqui cada um dos argumentos
propagandeados pela mídia todos os dias sobre a necessidade de colocar uma taxa de juros elevada e desmoralizá-los tecnicamente. Todos e cada um deles. Acaso o grau de inadimplência vai comprometer a estabilidade do sistema bancário? Não. Acaso o sistema bancário não tem provisões e reservas para bancar uma taxa de juros mais baixa? Possui. É um problema de natureza política e politicamente tem que ser enfrentado. É claro, se baixar 2% da taxa de juros já economiza os 170 bilhões, porque a taxa de juros é tão elevada, absurdamente elevada, que é como esses liberais cretinos dizem, é o seguinte, é que nem jabuticaba, só existe no Brasil. A taxa de juros nos Estados Unidos é baixa, negativa, não tem nem política monetária lá. Aliás, hoje elevaram a taxa de juros de 0,5 para 0,75. No Brasil é quanto? 14,25. 14,25 é um escândalo. E durante os últimos 20 anos, foi, como média, a mais elevada do planeta. O que existe aqui? Podia estar crescendo, em recessão, taxas elevadas de 4,5%, 7,5%, 2% do PIB, que invariavelmente é a taxa de juros mais elevada do planeta. Então nós vamos ter que colocar a mão nos banqueiros, cumprindo a Constituição, fazendo auditoria da dívida, colocando claramente que uma parte jamais será paga, porque é uma dívida que quanto mais se paga, mais cresce, porque tem os juros, tem as amortizações e tem um custo gigantesco de refinanciamento, que saem todos do orçamento público, de tudo que o governo arrecada, de tudo que o governo vende. A fonte é a mesma. Tem um tecnicismo liberal que quer mostrar que é uma diferença de refinanciamento com amortização, com o que é do juro. É a mesma dinâmica. Se baixar a taxa de juros violentamente, muda os outros dois imediatamente. Então, haverá que ter um poder político no Brasil, e é isso que se trata da Revolução Brasileira, de dizer, acabou para esse rentismo. Essa forma predatória sobre o Estado só encontra um limite agora. Qual é o limite? Se está inviável do ponto de vista produtivo e dos capitalistas, eles decidiram qual é a saída. Uma perenização da austeridade sobre o povo, aumento da miséria, corte de direitos sociais e supressão de direitos, como no caso da Previdência. Tá? É uma declaração de guerra de classes contra nós. Nós haveremos de responder nessa medida, ou não haverá resposta possível. Excelente. Então nós encerramos esse bloco e daqui a pouquinho a gente está de volta. Fica aí. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. E tem um livro muito interessante do historiador argentino Alejandro Olmos, em que ele discute a dívida da Argentina, mas de certa maneira discute também a dívida dos países todos aqui da América Latina, chama-se A Dívida Odiosa, e ele justamente faz esse levantamento histórico mostrando que desde muito tempo, desde do governo de Dona Maria, rainha de Portugal, que foi usurpada pelo seu irmão Dom Miguel, e que ele então pediu empréstimo para a Inglaterra, para tocar o governo usurpador, e ela depois entrou na justiça e ganhou, né, alegando que aquela dívida contraída pelo seu irmão numa situação de usurpação, ela não era legal. E isso então dá direito aí a uma jurisprudência no direito internacional sobre a questão da dívida. E nós temos mais contemporaneamente o caso do Equador, né, quando no primeiro mandato do Rafael Correa, ele abriu uma auditoria da dívida e verificando todos os contratos, como falou o Nildo, né, esses contratos que são firmados com os bancos, que 70% daqueles contratos eram lesivos à nação, eram ilegais, eram irregulares, e se recusou a pagar essa dívida. E o mundo não acabou, né? Então aí eu queria que a gente pudesse comentar um pouco sobre isso, quer dizer, se todos os estados da federação estão parando de investir nos setores públicos por conta da dívida, não seria hora de rever essa dívida, ou essa dívida já não foi paga, professor Nildo? Eu tive o prazer, Elaine, de precisamente prefaciar o livro do Alejandro Olmos, que é um livro luminoso, né? Um livro que dá sustento jurídico ao conceito jurídico e histórico político da dívida odiosa. E as pessoas acham que a dívida é intocável, e eu quero recordar que Rumsfeld, que era um dos figuras mais importantes da administração de George Bush, quando fizeram a invasão do Iraque e promoveram esse estrago gigantesco, essa ofensiva imperialista no Oriente Médio, ele declarou categoricamente que a dívida do Iraque era uma dívida impagável, porque ou se pagava ou o Iraque não teria desenvolvimento.
Alegou também Rumsfeld, né, que é uma das figuras do establishment lá dentro dos Estados Unidos, um senhor da guerra, declarou muito, assim, desde o início, que essa dívida demais tinha sido contraída por um ditador para realizar obras faraônicas e masmorras. Quando eu ouvi isso, eu disse, olha, nós podemos anular a dívida externa latino-americana, porque ela foi contraída, acelerou, já existia, um profundo endividamento na ditadura brasileira. E nas ditaduras E latino-americanas? nas ditaduras latino-americanas, em todas elas, no caso da Argentina também, e em todas as ditaduras latino-americanas, o endividamento, nós podíamos tomar a doutrina da dívida odiosa e anular grande parte, a maior parte desse endividamento, que está legitimado por todas essas frações rentísticas que estão acumulando à custa da soberania dos nossos países e à custa de um critério mínimo de justiça social, de direitos elementares que poderiam ser conquistados aqui, porque a riqueza produzida com a mão dos trabalhadores aqui é imensa. Não vai pensar que o Brasil, como o Paraguai, todos esses países, a Argentina, o Equador, não produz riqueza, produz uma imensa riqueza. Só que a riqueza é apropriada por o Maurício começou esse programa dizendo 10 mil famílias. Olha, isso é um escândalo inaceitável do ponto de vista político. Então, a dívida odiosa, ela é uma doutrina que precisa ser discutida publicamente e que o bom mocismo da esquerda precisa acabar. Ela precisa começar a dizer claramente que as massas no Brasil estão mais ou menos órfãos e elas precisam de um referencial claro de partidos, organizações, sindicatos e políticos que digam claramente a que vieram. A burguesia já está dizendo claramente a que veio. A esquerda ainda que quer ordenar o espírito burguês republicano. Não tem mais sentido. Essa república não pode mais ser restaurada. Ela tem que ser substituída por um novo tipo de relações políticas, econômicas e de propriedade que vão efetivamente tocar no poder daqueles que detêm o poder político, a propriedade e o prestígio social no Brasil. Daniel? Bom, recuperando a colocação do Nildo sobre o caso equatoriano, uma das coisas que se apurou foi exatamente que naquele momento foram enviados documentos a uma série de instituições, de órgãos do Estado equatoriano para que eles munissem o grupo que faria a auditoria de informações para que a dívida fosse efetivamente auditada. Documentos foram enviados, por exemplo, para a junta militar equatoriana, solicitando informações sobre o que acontecia nos contratos de endividamento do Equador e os valores que estavam efetivamente envolvidos. O que se apurou foi o seguinte: existiam dentro do Estado equatoriano o lançamento dos débitos, dos prazos de pagamento, mas a junta militar, na sua resposta à comissão da auditoria, respondeu o seguinte: nós não temos documentados os saldos especificamente de quanto veio a título de crédito para o Estado equatoriano. E sequer temos o controle dentro das contas nacionais dos valores que efetivamente entraram e que geraram uma dívida posteriormente. O que nos coloca aqui, Lani, claramente um tema fundamental, que é a relação estrita que existe entre a classe dominante latino-americana e a corrupção. Se Perfeito. Nós observamos o tempo inteiro uma indignação da população em geral com a corrupção, e se, por exemplo, o escândalo da Lava Jato é o maior escândalo que a gente já viveu aqui de corrupção, que é bradado também o tempo todo. A gente já teve informação, né? Pois é. Então, meu ponto é esse. Por quê? Porque a Lava Jato teria consumido, segundo a força-tarefa que a compõe, 42 bilhões de reais. Bom, ano passado, nós pagamos em juros e amortizações da dívida pública cerca de 900 bilhões de reais. Numa conta mais ou menos rápida, a gente poderia chegar no seguinte valor: a cada 14 dias se consome uma lava-jato no país pagando juros e amortizações por uma dívida pública. E custo de refinanciamento. E custos de refinanciamento. Ou seja, é o maior esquema de corrupção institucionalizada que existe no Estado brasileiro, que funciona à margem de qualquer tipo de controle institucional e que, ao mesmo tempo, joga sobre os ombros da população uma comparação também indevida entre a economia nacional e a economia doméstica. Algo que traz um senso de responsabilidade que toca diretamente a vida das pessoas quando se pensa: bom, devo, preciso pagar, tenho uma dívida, preciso pagar, preciso me livrar daquilo,
inclusive para adquirir novos censos de financiamento. Bom, se essa questão fosse efetivamente verdadeira, nós teríamos que ver também o seguinte: em nenhum tipo de ajuste fiscal de recorte doméstico, nos que existem, se toca minimamente nos direitos fundamentais da família, que envolvem, por exemplo, saúde, educação, segurança, que é exatamente o que o Estado brasileiro faz. Então, ainda que a comparação fosse válida, ela não guarda qualquer relação. O que nós fazemos diretamente? Vamos conversar com os nossos credores, vamos conversar com os bancos, vamos conversar com as lojas para as quais devemos, vamos tentar renegociar as dívidas. É a primeira medida a se tomar. Então, se toma isso como verdadeiro, uma das principais coisas é fundamentalmente investigar a dívida pública brasileira, atravessada de cima a baixo por corrupção e por sistemas que fazem com que a riqueza nacional seja apropriada por um grupo muito pequeno dentro do país. Maurício? Eu queria apenas só, antes de começar a falar o torno que o Daniel colocou, de que a grande mídia e a sem-vergonhice dos economistas na televisão compara sempre o orçamento do Estado com o orçamento das famílias. Eles comparam com as das famílias, que as famílias pagam sua dívida. Não comparam com das empresas, porque a empresa não paga a dívida no Brasil. O empresário não paga a dívida. Então, a analogia cretina tem que ser com a família. Porque se tem algo que o brasileiro... Honestidade, honrado. A miséria é tão grande que a única coisa que ele tem é o seu nome. Então, por isso que eles têm que comparar, usando a moral e a honra dos brasileiros para fazer essa sacanagem com a população, porque empresário não paga a dívida no Brasil, e isso está mais que comprovado. É só a gente ver como os bens do senhor Angeloni, por exemplo, em Santa Catarina, estão sendo apreendidos porque não paga a dívida, não paga os seus tributos, não paga suas dívidas. Então o empresariado não paga suas dívidas no Brasil. E eu começo com isso porque é o seguinte: a burguesia brasileira, ao contrário da intelectualidade petista da escola da Unicamp, que tentou ser uma consciência espertalhona da elite brasileira nos últimos anos e tentou ocultar o tema de classe, a burguesia brasileira chegou com o golpe e falou para eles: nós fazemos uma interpretação de classe do problema da dívida, do problema da acumulação de capital do Brasil. Por que eles fazem uma interpretação de classe, a elite, a classe dominante brasileira? Porque eles estão claramente que só vão poder manter toda a estrutura da propriedade privada, porque a dívida no Brasil é a manutenção da propriedade privada, não tem outra ilusão em torno da dívida, é a manutenção da propriedade. E para corroborar isso, a própria presidente Dilma vetou a auditoria da dívida. Isso, exatamente. A própria presidente Dilma vetou porque está naquela ideia de que precisamos respeitar os contratos, não os contratos com os trabalhadores, mas os contratos com a burguesia, porque precisamos de uma estabilidade burguesa para gerar boas expectativas e fazer com que os investimentos ocorram. Essa vulgaridade que comanda um certo pensamento econômico e que contribuiu seriamente para a conjuntura onde a gente está. Porque a burguesia... O reino da Branca de Neve. Isso, o reino da Branca de Neve. Porque a burguesia claramente colocou: ela vai manter a dívida pública, ela vai manter as taxas de lucro gigantescas do Brasil através da supressão sumária de qualquer direito dos trabalhadores. E está fazendo isso claramente. Essa madrugada o Congresso aprovou a reforma da Previdência. Numa madrugada. De novo. A gente está em dezembro, num período onde os congressistas já estariam pensando na sua viagem para Miami, na sua viagem para Bora Bora, estão todos trabalhando. Coisa que nunca fizeram na vida. Por quê? Porque a burguesia brasileira tem claramente uma interpretação de classe para a crise. E está fazendo serviço. Enquanto que a esquerda, grande parte dela, fica recheada de ilusões no reino, como o Nildo disse, no reino da Branca de Neve, achando que pode ser uma consciência burguesa esclarecida da elite brasileira, que é essa elite. A elite pedindo eleição direta. Pedindo eleição direta, o Lula 2018, como se não tivesse serviço a ser feito em 2017, desculpa, 2018. Sobre isso, inclusive, apostam as fichas em eleições diretas de 2018, não entendendo que tem uma crise do sistema político e tem uma crise do Estado brasileiro, que não há governo legitimado pela urna que possa resolvê-lo sem quebrar os acordos com a classe dominante. Isso. E coloca essa pauta estéril porque não quer topar o tema do conflito político que a própria burguesia colocou. Então está fadado a ir para a lixeira da história se não se colocar na altura dos desafios históricos que estão colocados no cenário brasileiro atual. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco desse último programa do ano de 2016. Voltamos então com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos da Universidade Federal de Santa Catarina. E como é de praxe no nosso último bloco, uma dica de leitura.
E a dica de hoje fica por conta do genial Gilberto Vasconcelos, Gilberto Felisberto, como ele gosta de ser chamado, e o livro Gunder Frank e o Enguiço das Ciências Sociais, onde ele traz aí um resumo da ópera, né, da obra desse grande teórico que foi um dos primeiros a discutir aqui na América Latina a questão da dependência numa outra perspectiva, né? E eu queria até entrar... Bom, esse livro é da Insular, está à venda aqui no IELA e também nas livrarias em todo o Brasil. É extraordinário livro. Uma leitura imprescindível, um bom presente de Natal, né? E falando desse problema da dependência, né? O Maurício falou agora da aprovação da reforma ou essa destruição total da Previdência Pública, né, quando o ministro, antes de apresentar esse projeto, se reuniu com os mais importantes empresas de previdência privada. Quer dizer, agora começa a galopeira, né, da previdência privada. E o capital expandido pelo mundo inteiro, né, já não tem talvez para onde se expandir, quer se expandir justamente em cima do corpo do ser humano. Ou seja, o cara já não vai se aposentar aos 50, sim aos 65, aos 70, aos 80, aos 100. Quer dizer, até onde vai essa expansão do capital? Não seria não seria chegado o momento do fim desse sistema tão explorador, tão opressor? Começamos com Daniel. Muito bem. Bom, acho que fica muito claro, muito colocado aqui nessa tua introdução, Elaine, e no que a gente encerrou do bloco anterior, o tema necessário da discussão da situação brasileira atual por um recorte de classes. Vivemos um período de crise onde a classe dominante brasileira efetivamente apresenta as suas pautas, os seus projetos. E ela vem com uma PEC do ajuste fiscal, um novo regime de contração dos gastos sociais mais elementares. Isso vem seguido de uma reforma da Previdência, vem seguido de um projeto de reforma trabalhista que a gente poderia até questionar o quanto ele vai andar em termos parlamentares, porque em termos judiciários ele já anda muito mais rápido. A perda, a supressão de direitos trabalhistas no judiciário tem sido muito mais acelerado do que qualquer plano parlamentar seja possível de elaborar. Então a gente tem que estar muito atento para isso. Ou seja, os ataques vêm de todos os lados e os expedientes usados são os maiores possíveis. São os votos durante as férias, durante as madrugadas, toda sorte de exclusão do processo decisório da população. E a partir disso, um enfrentamento disso sobre as vias institucionais do Estado brasileiro nos mostram uma estafa já de uma capacidade institucional de resolver esses problemas ou de promover minimamente uma conciliação entre as classes no Brasil. Então, o ataque que vem da burguesia brasileira, ele é muito forte, ele é declaradamente antipopular, e o povo sofre imediatamente as principais consequências. A partir disso, pode-se perceber que, por exemplo, o caso da PEC ele foi muito emblemático para que as pessoas se dessem conta efetivamente desse plano, para que as pessoas começassem a pensar nesse tema como um tema de classe efetivamente. Porque o tema do ajuste ou o tema da dívida, eles vêm atravessados por esse recorte de classe. E as pessoas começaram a perceber aquilo que antes era um bordão muitas vezes abstrato, de que os pobres não pagarão pela crise dos ricos, etc., fica cada vez mais claro, mais latente para a população média brasileira, que se dá conta que a partir do momento em que os gastos com a dívida não são tocados, a partir do momento em que sucessivos reajustes salariais, num alto grau de imoralidade dentro do cenário político brasileiro também são feitos, a população começa a perceber isso. E é fundamental que a esquerda se dê conta de que essa saída institucional ou pela via parlamentar ou conciliatória, ela já deu todos os seus sinais possíveis de esgotamento. Então, algo novo precisa ser feito e a gente precisa trabalhar urgentemente para isso. Maurício? O sistema capitalista deve ou não acabar. Na minha concepção, deve acabar e do ponto de vista das suas condições objetivas, desde a Revolução Industrial na Europa, em 1840 e poucos, que ele já tem as condições para acabar e ser substituído por um novo sistema. A questão é, quem vai enterrar o defunto? Porque o defunto está aí, está fedendo já, porque a cada novo ciclo de crise ele passa a feder mais, e o fedor está se tornando insuportável para a classe trabalhadora, mas a questão é, vamos construir um sujeito político para enterrar o sistema capitalista, ou vamos novamente concentrar nossas forças na
contra a PEC tal, contra a MP não sei o que, sempre castrados pela luta parlamentar, onde não vamos vencer, isso é óbvio, já está óbvio em 2016, não iremos vencer, e daí que se criará na derrota, nas pautas parlamentares, a ideia de que teremos que construir os nossos parlamentares. Novamente repetindo o ciclo petista que conduziu para esse fracasso histórico que a gente está colocado. Então a questão é que a resposta numa guerra, como o Nildo bem colocou, de que estamos numa guerra de classe, acho que o Nildo bebeu do espírito de Xanxerê, lá que é a grande Xanxerê, que tem uma província que é Joaçaba, e colocou o tema da guerra de classe. Na guerra, o espírito guerreiro do exército está definido pelo tamanho do objetivo político que é colocado para ele. Se o objetivo político é pequeno, a capacidade de resistência, a capacidade de oferecer saídas, a capacidade de guerrear vai ser também pequena. Se o objetivo político é grandioso, as pessoas se imbuem desse espírito grandioso e se superam e fazem coisas que às vezes nem têm a noção que podem fazer. Então o tema do socialismo, a pauta do socialismo, tem que ser o que comanda o próximo processo político que vai acontecer, porque a resposta vai ter que ser dada. A miséria, a pauperização da classe trabalhadora, a destruição das condições mínimas de sobrevivência, a destruição de qualquer núcleo familiar que vai ocorrer quando a gente tem uma reforma da Previdência que vai fazer com que o aposentado, que antes até tinha um padrãozinho de vida, agora vira um peso para a família, é a dissolução de qualquer núcleo familiar. Então a resposta tem que ser dada do tamanho da ofensiva que está sendo feita contra a classe trabalhadora. E a resposta só pode ser colocada no tema do socialismo. Se não houver como ponto principal o socialismo e a construção da Revolução Brasileira, que não é para amanhã, não é para depois de amanhã, mas tem que estar na pauta, tem que estar no horizonte, porque se o horizonte for, novamente, a lutinha parlamentar, a gente está refém. Estamos perdidos e estamos refém dos oportunistas. Porque o que mais tem é oportunista que ganha nessa conjuntura. Porque a condição de vida da classe trabalhadora está destruída, mas a condição de vida da burocracia, que comanda os aparelhos da esquerda brasileira, está muito bem assegurada e eles reagem contra isso. A maioria reage contra a sua condição de vida, que é muito boa. Então, se não tivermos o tema do socialismo e nos comprometermos seriamente com as reais condições de vida da classe trabalhadora, daremos uma resposta insuficiente que novamente tende a ser cooptada pelo joguinho de cena, pelo teatro parlamentar, pelo teatro da negociação, pelo teatro da entrega permanente de direitos para a classe dominante. O fim da esquerda paz e amor, né, que há um medo de falar aquilo que tem que ser dito, discutir questões como o socialismo, como a ditadura do proletariado, né, que isso parece que as pessoas têm medo de falar. Quando são acusados de serem ditadores, como falam do Fidel ou de outros aí, mas o que é o capital se não uma ditadura, né? A ditadura desse 1% que domina o planeta inteiro. Então, para fechar aí o nosso bloco, análise... Tem um Banco Central que não é eleito. Aliás, se tem esse mito da democracia, mas o Banco Central tem 7 diretores que não são eleitos, e são eles que decidem se a taxa de juros é de 14% ou de 5%. E ainda reivindica a autonomia diante das urnas, o que torna o jogo eleitoral e parlamentar inócuo para tocar nos interesses da classe dominante. Então, Elaine, as revoluções, elas são impossíveis até que elas efetivamente se tornam necessárias. Foi assim na França, do século XVIII, foi assim na China, em 1940, foi assim nos Estados Unidos com a Revolução Americana, foi assim na Inglaterra do século XVII, com Cromwell, sempre foi assim. Parece que aqui no Brasil isso não é possível. Foi assim em Cuba, em 1959. Aqui no Brasil tem uma intelectualidade boçal e bocó e uma esquerda bom moço que ela acha que as leis da gravidade aqui não funcionam. Funcionam em todas as partes do mundo. Então, a esquerda vai precisar abandonar algumas ilusões elementares e são de natureza republicana e parlamentar, se ela quiser cumprir um papel construtivo nessa crise. Amplos setores sociais já não mantêm ilusão alguma no sistema. Estão afundadas no desespero, na violência, na miséria. E não estão observando por parte do sistema político uma capacidade de autorreformar-se. Não existe essa possibilidade. É por isso que as vísceras da República cada vez mais trazem asco e nojo para a grande maioria da população. Não obstante, a gente observa ainda alguns setores da esquerda
influenciados por um liberalismo descabido no solo concreto da América Latina, alimentar e reproduzir ilusões sobre as possibilidades dentro desse sistema. Eu quero repetir, não é a reforma da Previdência, a supressão da Previdência. Um direito instituído em 30 e que agora já precocemente está sendo eliminado. Não existe nada semelhante em outro país do planeta. Aqui a supressão, porque um sujeito que vai cumprir 67 anos numa linha de produção em São Bernardo vai ser demitido pelas montadoras. Eles não vão esperar para completar. Muito jornalista que está apoiando isso vai ser colocado para a rua das redações dos jornais muito tempo antes de completar 60 anos. E assim essa vai ser a norma no desenvolvimento capitalista brasileiro. Então nós vamos ter que ter uma esquerda que também é extra-parlamentar. Porque a esquerda, até agora, ela foi exclusivamente parlamentar. E quero deixar claro aqui, a Revolução Brasileira vai participar de eleições. O nosso dilema não é ou eleições ou sobe a montanha feito um guerrilheiro. Não é esse, isso é uma falsificação grotesca, é uma farsa, é uma impostura intelectual. Como todas as revoluções, se joga no parlamento, se joga na montanha, se joga no sindicato, se joga nas associações de moradores, se joga nas disputas de clubes sociais, se joga dentro das religiões, nas universidades, etc. Agora, a revolução é feita pela maioria do povo, e a maioria do povo está cada vez mais avançada que essa vanguarda de esquerda que está estabelecida hoje. Porém, nós temos que apostar as fichas, é nisso que eu aposto as fichas, muitos de nós apostamos as fichas, é que essa esquerda pode amadurecer em 6 meses, 1 ano, o que regrediu nos últimos 20 anos. É assim na história, foi assim em todos os países do mundo. E haverá de ser assim no Brasil. A Revolução Brasileira é o que tem que ser pensado agora por nós, teorizado por nós agora. Essa é a grande tarefa intelectual e política. Daniel. Porque a esquerda brasileira tem inúmeros constrangimentos e evoca muitas vezes a luta parlamentar. E é preciso perceber que a classe dominante não tem qualquer constrangimento em ignorar as instituições e a luta parlamentar quando lhe convém. E desculpa, e perder o medo dos trabalhadores e da esquerda. Claro, exatamente. Isso aí, então há que recuperar o medo do povo, mas para isso o povo precisa se levantar, não é? Então a gente vai encerrando o nosso último programa do ano, agradecendo aí a audiência nesse ano todo de todo o Brasil. Muito obrigado e voltamos em 2017, se efetivamente esse ano acabar, né? Então até lá, tchau!